Quarta-feira, 16 de novembro, dia do não fumar, dia do combate ao tabagismo. Nós que fazemos o programa Opção para a Vida, recomendamos a todos os fumantes, dependentes e usuários do cigarro que pare antes que seja tarde demais. Quantas pessoas têm sido vitimadas por câncer de pulmão, da garganta, na língua, na laringe, por causa do cigarro? O cigarro tem realmente causado muitas vítimas de pessoas que eram usuários e foram acometidas de câncer. Se você ama a vida, pare de fumar antes que o cigarro pare com a sua vida. Essa é a recomendação que nós deixamos para todos os usuários do cigarro. Logo mais estaremos ouvindo mais uma vez o cantor e pastor Luiz de Carvalho, de saudosa memória, interpretando mais uma música alusiva à nossa pátria. Estamos vendo o país realmente numa situação de muita convulsão nacional. E você ainda ouvirá a continuidade da mensagem que nós iniciamos ontem. Sem perda de tempo, fiquemos com o pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pelo sol que brilha, Glória a Deus, pela flor que nasce, glória a Deus, pelos montes altos, glória a Deus, pelo mar também, glória a Deus, pelos passarinhos, glória a Deus, pela noite e o dia, glória a Deus, pela brisa leve glória a Deus, que de longe vem, glória a Deus, pelo alimento, glória a Deus, pela habitação, pela amizade, glória a Deus, de irmão para irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por esses meninos, Glória a Deus, por essas meninas, glória a Deus, pela juventude, glória a Deus, pelos anciões, glória a Deus, pela pátria salva, glória a Deus, pela liberdade glória a Deus, e pelos que vivem glória a Deus, em outras nações, glória a Deus, pela caridade glória a Deus, que alguém produz, pelos céus que um dia glória a Deus, nos mandou Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. glória a Deus, 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 glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Um culto como esse que nós estamos prestando a Deus alegra muito o coração do pastor. Amém? Porque a gente vê que o povo está alegre, que o povo está na presença do Senhor, não obstante os obstáculos, as dificuldades, os problemas, os conflitos, as adversidades da vida, mas é importante estarmos na presença do Senhor, porque na presença do Senhor há fartura de alegria. Por isso o povo de Deus está alegre. Isso alegra muito o coração do pastor. Antes eu quero justificar a ausência do pastor Antônio Júnior. Ele teve que viajar hoje ao Recife, amanhã, aliás, hoje após meia-noite ele está tomando voo para São Paulo,
onde vai estar até sexta-feira fazendo um curso de missões. Ele está, portanto, ausente por estar representando a igreja nesse curso de missões em São Paulo, promovido pela Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, investindo assim na obra missiológica. Então estamos justificando a ausência dele. E nós vamos agora ler a palavra de Deus, vamos ficar em pé e vamos ler no livro de Jó, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 1, versículo 1 do capítulo 2, até o versículo 10. Esses 10 versículos do capítulo 2, Jó capítulo 2. Estamos alegres com a presença de vários irmãos que nos visitam, alguns de outras igrejas. Estamos recebendo a visita de Janaína nessa noite, que muito nos alegra, filha da irmã Jane, sua irmã também, né, que está aqui. Que todos sejam bem-vindos. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Jó capítulo 2, versos de 1 a 10. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Nós vamos repetir os versículos 9 e 10. Comigo, podem repetir. Quem está em casa também, faça o mesmo que os irmãos aqui presencialmente farão agora. Todos. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Amém? Pai celestial, nós te louvamos e te agradecemos por essa hora, quando nós estamos em tua casa, para te prestar culto de louvor, de adoração, de ações de graças, como já o fizemos. E agora pedimos-te que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que possamos discernir esta palavra que acabamos de ler, e que durante toda a exposição desta Escritura nós possamos aplicá-la ao coração. Portanto, nós te rogamos, agradecidos por todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, eu posso dizer, antes de nós ministrarmos a palavra, que há certos sermões que eu confesso a vocês, eu fico surpreso, me surpreende, quando eu começo a mergulhar na palavra de Deus,
E Deus vai me dando assim uma certa profundidade de interpretação que eu de mim mesmo não teria se não examinasse, se não procurasse discernir aquilo que nós temos lido, ou que vamos ler ou meditar nessa noite, com o nosso coração quebrantado na presença de Deus, humildemente. Senhor, eu não estou assim, Senhor, entendendo nada, mas fala ao meu coração, me mostra o que é que esta escritura que eu acabei de ler tem a ver com o tema, porque não desisto de Deus. Vamos dizer comigo? Porque não desisto de Deus. Mais uma vez, porque não desisto de Deus. Esse é o título da mensagem que Deus me deu através desta leitura. Mas antes eu gostaria de que nós pudéssemos trazer como introdução o seguinte assunto: o homem é um ser religioso. Todo homem é um ser religioso. Seja ele culto, ou seja ele o mais simples que vocês possam imaginar. Ele é um ser religioso. E quando Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, Ele colocou no homem o DNA do Criador. Todo homem, toda criatura tem um DNA do autor da sua vida, para que o homem não se sinta desinformado, não tenha o menor argumento, a menor pretensão de dizer que não conhece esse Deus. Nenhum homem. E eu quero dizer mais uma coisa: do índio, lá da Amazônia, ele tem a compreensão de Deus. Só que, depois da queda lá no Éden, então o homem perdeu essa visão de Deus. O pecado tirou o foco de Deus, desse Deus que nele próprio há o DNA do autor da sua vida, do Criador, porque Deus nos diz lá em Gênesis 1:27, criou, pois, Deus o homem à sua imagem e semelhança, conforme a sua semelhança. Então o homem tem no seu coração, na sua mente, o DNA de Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, está lá em Gênesis 1:27. Porém, após a queda, o homem perdeu essa visão de Deus. Embora tendo o DNA na sua vida, ele passou, por haver perdido essa visão, esse foco de Deus, ele passou então a criar outros deuses, que podemos dizer são deuses com D minúsculo. Não é o Deus criador, não é o Deus poderoso, não é o Deus que deu origem à criatura. Ele então passou a substituir o Deus verdadeiro, o Deus único, por deuses. Como Deus sabia que isso ia acontecer, Ele colocou na sua palavra, conforme vemos lá em Êxodo capítulo 20, versos 3, 4 até o verso 7, uma informação por escrita, através da escritura, da Torá sagrada, para que mesmo o homem tendo abandonado o foco do Criador, do autor da sua vida, ele pelo menos tem um conhecimento através das escrituras. Ele pelo menos não tem a desculpa de dizer, mas eu não estava, porque ele perdeu esse foco, ele perdeu essa visão. E ele não vai ter desculpa de dizer que não tinha como saber, porque está escrito: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há lá em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia
até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então Deus, na sua sapiência, na sua sabedoria, porque Ele é a fonte de toda a sabedoria, Ele deixou escrito, para que ninguém ouse dizer que não tinha conhecimento. Está lá no DNA, mas como o homem pecou contra Deus e se distanciou de Deus, e está morto nos seus delitos e pecados, Deus deixou esta informação através da sua palavra, conforme acabamos de ler. Ao contrário dessas recomendações e dos mandamentos que estão nas Escrituras, nos decálogos, foram inseridos nos decálogos, os homens desconsideraram todo o ensinamento embasado na palavra e passaram a constituir ídolos. Esses ídolos estão hoje no lugar de Deus, ocupam espaço nos seus corações. E aí a gente vai ver por isso o Salmo 115, versículos de 1 a 8, o salmista dizendo que o homem não deve constituir imagens de escultura ou ídolos, porque são obras feitas das mãos dos homens. Tem olhos, mas não enxergam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, tem pés, mas não andam, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não falam, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, tantos quantos o adoram. Deus deixou, portanto, mais uma advertência em sua palavra. Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, declara que os homens, por haverem desprezado a Deus, os homens mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem, e deixaram de adorar o Criador, e passaram a adorar a aves, quadrúpedes, répteis e ao próprio homem. Paulo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos de 1 a 5, escutem o que é que Paulo diz. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder, foge também destes. O verso 2, há uma tradução que diz que os homens se tornariam amantes de si mesmos. E nós vemos, através de alguns líderes mundiais, esse sentimento no coração de muitos mandatários. Xi Jinping, líder chinês, e o outro, Kim Jong, da Coreia do Norte, se apresentam no cenário da humanidade mundial como sendo deuses humanos. Eles adoram ser adorados, eles adoram serem venerados, eles inclusive passam a se comportar como se todos dependessem deles. Eu estou citando apenas 2, mas há muitos outros tantos. O Estado ocupa o lugar de Deus. Deus é que é o Estado é que é Deus. É quem vai dar de comer, é quem vai dar de vestir, é quem vai tomar as decisões para o bem da coletividade ou da comunidade. Vocês vejam a que ponto o homem chegou. Deus está lá esquecido. Deus sequer é lembrado. Deus não existe. O que existe hoje é o Estado que ocupa o lugar de Deus. Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 9, a parte B diz: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados,
nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós no passado, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então observem que Paulo estava muito atenado quanto a isso aqui, que já naqueles dias, os deuses pagãos dos egípcios, dos fenícios, dos gregos, estavam ocupando espaço em nome de Deus. Ao ponto de Paulo, quando ter chegado em Atenas, na Grécia, lá no Areópago, um lugar onde os ídolos eram erigidos, os altares para serem recebidas as oferendas, ofertórios e ofertas e sacrifícios aos deuses, Paulo encontrou lá um epígrafe que estava escrito no altar: ao Deus desconhecido. Alguém já disse que havia mais adoradores na Grécia, em Atenas, do que ídolos, deuses. E Paulo aproveitou a oportunidade e disse: olha, esse altar que vocês colocaram ali ao Deus desconhecido, porque eles pensavam assim: se por acaso tiver algum Deus aí que a gente não conheça o nome dele, nós o desconheçamos, pelo menos nós vamos oferecer uma oferta para ele, um sacrifício, para que ele não tenha desculpas de dizer que nós o desprezamos ou que nós nos esquecemos dele. Tamanha era o zelo religioso que imperava no coração dos gregos. E naquela época a Grécia era o berço da civilização. Então, nós vemos que Paulo estava mostrando que aquilo que eles estavam fazendo, como ele disse na primeira carta aos Romanos, capítulo 1, que eu li para vocês, deixaram de adorar o Criador, passaram a adorar aves, quadrúpedes e répteis, e ao próprio homem. Eles então, portanto, estavam blasfemando contra Deus e como Criador. No último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, encontramos a sentença final e fatal para todo aquele que trocou Deus pelos deuses, com D minúsculo, pelos ídolos. Está lá escrito: quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, aos assassinos, ímpios, feiticeiros, idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por aí vocês vão tendo uma ideia o quanto Deus foi esquecido, desprezado, não foi considerado como aquele que deixou no sangue de cada criatura o DNA. E aí agora nós vamos entrar no texto, depois essa ligeira introdução. O texto, a propósito, foi lido o segundo capítulo, porque no primeiro capítulo de Jó, nós encontramos Satanás como turista de rodear e passear na terra, chegar para Deus e dizer para ele, Deus chegou para Satanás e disse: observaste meu servo Jó? Viste meu servo Jó? Não há homem na terra como ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmãos, quando Deus faz uma afirmação acerca de um servo dele, com essas qualidades, com essa biografia positiva, é porque é verdade. Jó realmente era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Espero a sua compreensão, motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção, mas você está convidado amanhã a continuar conosco. Antes de nós concluirmos o nosso programa, devo lembrar a todos que no próximo sábado estaremos em festa. A Igreja do Calvário estará realizando o 51º aniversário de emancipação eclesiástica, juntamente com o conjunto coral Saracali. Na noite do sábado estará conosco um grupo de senhoras de Getsemane da Assembleia de Deus e pregará o pastor Ismael Onilo, presidente da nossa Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. No domingo, o conjunto coral Saracali estará apresentando um belíssimo musical
e pregará o pastor Robson. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Que todos tenham um bom dia, que todos fiquem com Deus. Deixamos a paz do Senhor para você e para toda a sua família. E nós vamos encerrar o nosso programa com o Conjunto Coral Saracale interpretando uma belíssima música para o seu enlevo espiritual. Até amanhã.